A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, queridos. Privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, mais um domingo. Domingo que o Senhor preparou para nós. E é uma honra poder falar com os irmãos mais uma vez. Hoje, gostaria de compartilhar um texto que, ao conversarmos das coisas do Senhor nesta manhã, eu e minha esposa, e ao falarmos de coisas concernentes ao projeto de Deus, chamado família. Não tem como a gente não entender que família é o que Deus espera, é o que Deus fez, é o que Deus faz conosco, nos coloca em família, Ele faz o órfão habitar em família, Ele cuida da viúva, Ele cuida dos necessitados, do desamparado, é o Senhor quem faz tudo isso, amém? E em falando sobre estas coisas, o Espírito Santo nos trouxe luz sobre algumas coisas que nós já lemos, já pensamos, já ouvimos e que mexeu fortemente conosco, e eu gostaria de compartilhar isso com cada um de vocês que está nos ouvindo e irá nos ouvir. Amém? Quero começar lendo o texto então do Salmo 145, versículo 4. Salmo 145, 4 diz: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contará à outra. Uau! Não haverá hipótese de uma geração não passar a outra, seja de forma consciente ou como eu e você vamos ver hoje, de forma inconsciente. Bem, vamos orar. Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pela honra que temos de estarmos reunidos em Teu nome, de estar, Pai, falando de coisas que têm a ver com o Teu coração para as nossas vidas. E, Pai, pedimos que, pela Tua misericórdia e graça, a Tua unção que quebra todo jugo, que destrói todo sofisma, que derriba toda estrutura de raciocínio que vai contra a mente de Jesus Cristo em nós, caia por terra tudo isso em nome de Jesus, e que a Tua palavra flua com autoridade, flua, Senhor, com intrepidez, e que ela encontre guarida em nossos corações. Que a começar de mim, ó Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua doce presença que habita em nós através do Espírito Santo. E assim sendo, possamos caminhar no Teu bom propósito, naquilo que tem, Senhor, preparado para cada um de nós, para cada família, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Uma geração contará a outra. Pensando sobre essas questões e avaliando como que a palavra nos ensina, e às vezes a gente passa meio que batido por estes textos, por algumas situações onde nós já tínhamos até lido, mas, enfim, percebemos que algumas coisas não nos aparecem à mente, não nos sobressaem. E hoje pela manhã o Espírito Santo nos trouxe algo aqui, eu gostaria de compartilhar, como eu já disse, em Salmos e agora em Gênesis capítulo 5. Você conhece bem a história, em Gênesis capítulo 1 vai mostrando toda a criação, Gênesis capítulo 2 a criação do homem e da mulher, capítulo 3 a derrocada, a queda do homem por entregar-se ali ao livre-arbítrio de forma tosca até, o que aponta para mim e aponta para você. E vamos vendo ali, e depois vem o capítulo 4, a história de Caim e Abel, e quanto aquilo foi complicado, e nós vamos voltar daqui a pouquinho no capítulo 4, mas o capítulo 5 diz assim: Adão tinha 130 anos quando nasce seu filho Sete, um filho que era conforme a imagem e a sua semelhança. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos. Viveu e teve filhos e filhas, e viveu ao todo 930 anos. Preste atenção. Eu vou fazer uma conta aqui com você, e essa conta está totalmente nesse capítulo. Eu vou ler rapidamente os versículos para que você e eu entendamos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Adão viveu então ao todo 930 anos. Tinha Sete 105 anos quando nasceu seu filho Enos. Depois disso viveu Sete mais 807 anos. Teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 912 anos. Enos tinha 90 anos quando nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 905 anos.
Cainá, na verdade, tinha 70 anos quando nasceu seu filho Maalael. Depois disso, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 910 anos. Maalaleel, um bom nome para você dar para seu filho, tinha 65 anos quando nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalaleel viveu mais 830 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 895 anos. Jared tinha 162 anos, 162 anos, quando nasceu seu filho Enoque. Preste atenção. Depois que nasceu disso, Jared viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 962 anos. Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém. Depois disso, Enoque viveu mais 300 anos e andou em comunhão com Deus e teve filhos e filhas. E ele viveu ao todo 365 anos. E Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu, porque Deus o tomou e o levou. Vamos parar aqui. Nós estamos aqui contando e eu vou aqui rapidamente fazer uma conta contigo. De Adão para Sete, uma geração, de Sete para Enos, 2 gerações, de Enos para Cainã, 3 gerações, de Cainã para Malalael, 4 gerações, de Malalael, Jared, 5, e de Jared para Enoque, 6. Se você for contar a própria Adão, seriam 7. Mas fato é que 6 gerações, ou 7, dependendo do seu paradigma de ponto de vista, 7 aponta para o número de Deus, 6 aponta para o número humano. Mas o fato é que, após Adão ser expulso do jardim, apenas 6 gerações, ou 7, você e eu vemos que um homem começa a invocar novamente o nome do Senhor. Não só invocar, não só evocar, mas a viver uma vida voltada para o Senhor. E a pergunta que fica é, se Adão, que saiu expulso do paraíso, e eu e você sabemos que ele saiu ali expulso do Éden, do jardim no Éden, não do, mas no jardim no Éden, quando ele é expulso ali, como será que foi isso? No sentido de que, qual foi a informação que ele passava, porque lemos em Salmos que uma geração contará a outra. E nós podemos decidir o que contar. E querendo você contar ou não, você já está contando. Deixa eu te avisar, assim, que ninguém saiba. Nós já estamos contando. Como que eu estou fazendo isso? Com as nossas vidas. Paulo nos ensina que nós somos cartas vivas, que nós somos um livro aberto, nós somos o livro da vida hoje sendo escrito para que todos possam ler. Então, cada um de nós é uma página desse livro, é uma parte, é um parágrafo, eu não sei, mas fazemos parte deste livro, que é uma palavra liberada da boca de Deus para este tempo, para esta geração, para esta humanidade. E assim sendo, vemos aqui como Adão, e aí você vai fazer uma conta, como diria um amigo meu, uma conta de padeiro. Adão tinha 130, nasce 7, aí vai vendo quando que vai nascendo os filhos de cada um. Resumindo a conversa, quando nasceu Enoque, Adão tinha 622 anos, mais ou menos. E a Bíblia diz que Adão viveu 930. Então, mais ou menos, durante 300 anos, Adão pôde ver 6 gerações à frente. Uau! 6 gerações à frente. Ele devia contar como era. E eu imagino as pessoas chegando próximo ali, reunião de família. E alguém de repente falava, só não fala com Adão sobre o jardim. Não toca no assunto. Porque você vai ficar aqui ouvindo história um bom tempo. Só não fala com Adão sobre árvores. Nós estamos ali, vamos visitar o avô. Tem
tem assunto que é bom, não. A gente tem hora para voltar. A gente tem que caçar amanhã. Mas Enoque ouviu do seu ancestral. Como que era, Adão? Como que era o jardim? Como era a presença dele todo final da tarde? Como era evocar, sentar com Abba? E Adão começou a contar. Todas as gerações antes de Enoque ouviram talvez as mesmas histórias, os mesmos relatos, a mesma experiência de vida, mas em Enoque foi encontrado um eco. Em Enoque foi encontrado uma ressonância. Eu quero isso. Em Enoque houve um desejo. E ele, quando tem o seu primeiro filho com 65 anos, nessa ocasião, Adão agora com 687 anos, ele vê o filho de Enoque nascer. Uau! E aí então Enoque começa a andar com Deus, a ouvir as experiências de uma geração que contou para outra, que contou, e chegou em si. Falou, eu preciso voltar à origem. Eu preciso voltar ao cerne do legado geracional. Se eu e você formos avaliar onde está a nossa gestação espiritual, onde está de fato o cerne do nosso DNA, da razão de virmos a existir, precisamos voltar e compreender que não é apenas uma história contada, mas é uma realidade vivida. E que mais do que uma informação a ser passada, ela precisa ser experimentada por mim. Ela precisa cair no meu espírito e eu preciso provar dessa experiência. Como diz em João 8,32, quando eu conheço a verdade, quando eu me torno um com a verdade, esta verdade me liberta. Enoque conheceu essa verdade. Eu quero voltar a ter esse relacionamento, eu quero restaurar aquela comunhão que vinha no cair da tarde, a tal ponto que a Bíblia diz que ele andou em comunhão com Deus, teve filhos e filhas, ele viveu ao todo 365 anos. Meu Deus, coincidências ou não, quantos dias tem no ano? E um ano para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E aí Enoque anda 365 anos e já não é mais. Simplesmente já não é mais. Quando eu e você andamos com Deus, nós já não somos mais. Paulo ouviu isso. Paulo viveu isso. Já não sou mais eu quem vivo. Já não sou eu mais que vivo. Por estar andando em comunhão com o Senhor. Quando andamos em comunhão com o Senhor, já não somos mais nós que vivemos. Eu tenho descoberto, irmãos, que falta muito, mas pela misericórdia do Senhor, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos chamado a ouvir a sua voz. E ao ouvirmos a sua voz, não endureçamos o nosso coração. Como que era isso? Como foram essas histórias contadas? Como foi passado isso? Adão vivo vem da 7ª geração, a 8ª geração. Oh, se os filhos são herança do Senhor, que dirá dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos e dos filhos. Uau! Que legado! Eu penso, agora é a minha interpretação, irmãos, ok? É seu brother aqui, o seu irmão, o pastor Sérgio falando, mas
Eu penso que Adão pôde morrer em paz quando ele viu Enoque. Quando ele percebeu que aquilo que ele viveu numa experiência pessoal, e que ele contando e mesmo assim conclamando os seus descendentes a fazê-lo, não encontrava neles uma resposta, mas quando ele encontra em Enoque, ele fala: ufa, o legado está salvo. O legado está salvo. Que nós possamos perceber isso. E aí a minha pergunta que fica é no capítulo 4, quando nós lemos ali que Caim encontra ali uma situação, né? Adão tem ali seu primeiro filho Caim e depois a Eva. E a Bíblia diz que, passado os tempos, no versículo 3, aconteceu que a cabo de dias, capítulo 4 de Gênesis, versículo 3. Aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o Senhor ouviu e atentou para a oração e a oferta de Abel. Uma pergunta que fica: quem ensinou eles a fazer a oferta ao Senhor? Da onde surgiu este hábito? Da onde veio esta ideia de apresentar um sacrifício a Deus, de ofertar ao Senhor das primícias, de dar a Deus honra com tudo aquilo que se tem e que se é? Quem será que ensinou isso? Será que Adão já não o praticava naquelas finais de tarde? Porque a terra dava do seu fruto. E ao final de todo esse fruto, ao final de cada estação, eu creio que no Éden, as estações, elas são algo assim que não sujeitam não estão sujeitas à carne, e que a carne está sujeita às estações. Por isso hoje dependemos das mesmas, mas quem vive no Espírito não depende delas. Por isso que a Bíblia diz que dará fruto mesmo quando não for a estação. Porque eu não dependo das questões naturais, eu dependo da questão espiritual. Uau! Uau! Eu não dependo do natural, eu vou dar fruto em tempo e fora de tempo, porque não é o natural que define a minha estação. Oh, aleluia! No Éden não há uma determinação para o natural, do natural. Uau! O Éden onde Deus está, onde Ele habita. Hoje nós somos esse jardim, Ele colocou a árvore Cristo em nós, a árvore da vida plantada. Temos comido dessa árvore, porque o que acontece? Caim não comeu. Peço perdão, mas avalie comigo. Quando há a queda, a responsabilidade de todo aquele processo estava sobre Adão. A mulher, Adão descuida e deixa ela conversar com a serpente. Não mata aquela conversa, ao contrário, acaba se permitindo ir junto. Quando Deus vem tratar do assunto, Ele cobra um posicionamento de Adão. Porque Adão, Adão, onde que você estava que você não tomou conta? Onde que você estava que você não cuidou da Eva? Onde que você estava que você deixou? Por que você permitiu isso, Adão? Já no caso de Caim, filho de Adão, a responsabilidade era dele. Caim ouve a voz do Senhor. No capítulo 4 ainda de Gênesis, versículo 5, Caim percebeu que não foi atento à sua oferta, ficou irado fortemente e caiu o semblante. E Deus fala com Caim. Alô? Alô? Não foi uma mensagem, não foi um WhatsApp, não foi Deus falando. Caim, por que você está bravo? Porque caiu o teu semblante. Versículo 6, versículo 7. Se você fizer bem, não é certo que você aceite. Se você não fizer, o pecado está aí. O mal está aí, batendo na tua porta. Mas cabe a você
dominar o seu desejo. Você tem que dominar, porque senão esse desejo vai dominar você. Ele ouviu isso, e mesmo assim, no versículo 8, Caim com Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou e matou Abel. E disse o Senhor a Caim: cadê Abel? A pergunta de novo que se repete: onde está? Mas agora ele perguntando para quem de fato, né, tinha realmente responsabilidade. Cadê? Caim, cadê Abel? Eu não sou o guardador dele. O que você fez? O sangue dele está clamando. Agora você é maldito. E vem toda aquela sentença que não era para ter existido, que não deveria ter existido, mas houve por conta de uma decisão. As nossas decisões trazem a sentença sobre nós, de vida ou de morte. Não é o Senhor que nos quer fazer mal, mas somos nós que, não ao ouvir a voz dele, destruímos a nossa própria existência. Sabe, irmãos, Caim e Abel apontam para duas mentalidades. Apontam para a salvação da nossa alma. Uma geração conta para outra, que conta para outra. Adão comunicava a Abel para gerações, mas só Enoque entendeu isso. Sete, Enos, Cainã, Malalalael, Jared. A Bíblia não fala que eles entenderam, mas a Bíblia fala que Enoque entendeu. E venceu o Caim que havia dentro dele. Não deixou o Caim matar esse Abel. E por conta disso, já não é mais. E ele está em Cristo. E a tal ponto que você não sabe mais dele na história da palavra, a menos no Apocalipse. E um dia saberemos e veremos face a face. Que nessa tarde eu e você decidamos deixar o Abel viver. Que eu e você nessa tarde comuniquemos corretamente para gerações. Caim é mau. Tudo aquilo que faz com que você e eu não vençamos o nosso desejo aponta para uma mentalidade de Caim, uma mentalidade caída, uma mentalidade ruim, uma mentalidade que dá o resto, uma mentalidade que faz por barganha, que faz por comércio. Mas quando nós temos um coração como Abel, nós damos o melhor, aprendemos com o nosso Pai, ainda que não tenhamos visto com olhos nus. Abel não tinha visto, mas ele fez o melhor porque ele ouviu o Pai. Este é o grande questão. O sistema hoje deste mundo quer destruir os princípios e os valores da família, os princípios e os valores que são cristãos, sim, e que não tem a ver com uma religião, não tem a ver com uma metodologia, não tem a ver com um princípio de um grupo. Isso é uma mentira do diabo, que ele quer criar separações, sectarismo, fazer a humanidade ser picotada, porque a arte da guerra eu divido para vencê-los. Porque onde há um só, nós somos imbatíveis. E ele sabe disso. O nosso inimigo da nossa alma sabe disso. Por isso ele quer causar essa divisão. Se eu e você não deixarmos Caim dominar, se eu e você não deixarmos o pecado que já está na porta vencer, não tivermos os ciúmes, a ira, a inveja, a contenda, as dissensões, tudo que está escrito em Tiago, é por causa disso que há tantos sentimentos facciosos entre vocês e vocês brigam para serem uns mais que os outros. Deus, temos que entender que as coisas que Deus nos deu são um meio para cumprirmos o propósito.
as coisas não são o propósito das nossas vidas, se nós queremos usar o reino para conseguir as coisas, quão infelizes nós somos. Mas se nós compreendermos que temos um propósito, e esse propósito é sermos a imagem e semelhança e andarmos em comunhão com Ele, para já não sermos, mas Ele ser em nós, e através de nós, todas as coisas vão cooperar com o nosso bem. Tudo aquilo que eu preciso já está me dado. Todas as necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Uau! Que nessa tarde eu e você reflitamos. Que nessa noite, manhã, eu não sei quando você vai estar ouvindo isso, possamos refletir o que eu tenho comunicado para a geração próxima, para a minha geração. Qual é a comunicação que eu tenho feito? Tenho andado na mentalidade de Caim ou na mentalidade de Abel? Porque fato é que uma geração sempre comunicará a outra. Vejam só, Enoque, ao falar com Jared, não é bem isso, está faltando algo. Foi falar com seu avô Malalael, não está encaixando. Seu bisavô Cainã, não, é isso ainda. De repente com o seu tataravô Enos, não, ainda está faltando. Aí com o seu tataravô Sete, nada. Aí depois com o seu Adão chegou. Eu vou errar aqui se eu for tentar acertar. Até que quando ele ouve de Adão, uau, é isso. Que nós nunca esmoreçamos, que não importa. Não importa quantos anos levem, se você se mantiver firme, o legado do Senhor se cumprirá na sua vida. Vai se cumprir, porque não volta vazia. A palavra dele sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua descendência, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Santo Espírito de Deus, pela graça derramada sobre nós, pelo entendimento da tua palavra, que o Senhor tem descortinado nestes dias, neste tempo, para tantas pessoas ao redor do mundo. Tantos locais, ó Senhor, onde teu povo tem sido despertado e desperto para, ouvindo a tua voz, comunicar de forma geracional, de forma fidedigna ao teu princípio, ao teu propósito, ao teu chamado. Nós te adoramos, Senhor. Que cada um dos meus irmãos e irmãs percebam-se e ofertem a ti, ó Deus, mediante a uma mentalidade correta de Abel. Se ofertem em primeiro lugar e depois tudo que fizermos, façamos para a tua honra e glória, como Paulo nos ensina, como a tua palavra nos ensina. E que assim, Pai, possamos um dia, como Enoque, andarmos em tanta comunhão contigo, que já não seremos mais, e sempre será o Senhor. Que nós servimos o grande Eu Sou. Oh, aleluia. Abençoa cada casa, cada família. Que não haja mais, Senhor, esses sentimentos de divisão, mas que haja um coração de entregar a Ti o melhor, todo o tempo. Como o Senhor entregou o melhor, Jesus naquela cruz, por amor a mim e amor aos meus irmãos. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você e eu comuniquemos as gerações. Que possamos viver a vida do Espírito Santo de Deus. A vida de vitória hoje, agora, no tempo e no dia que se chamar hoje. Um grande abraço. Até a semana que vem. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.